Olá, meus caros detetives de poltrona. Bem-vindos de volta ao nosso canal, o lugar onde desvendamos os mistérios mais intrigantes da literatura. Hoje vamos mergulhar de cabeça em um dos casos mais bizarros e, ouso dizer, mais humanos de Sherlock Holmes, o Homem do Lábio Torcido. Peguem a vossa lupa e o vosso cachimbo, porque esta história vai desafiar todas as vossas expectativas. Tudo começa numa noite sombria, quando o Dr. Watson é acordado pela esposa de um amigo. Ela está desesperada. O seu marido, Isa Whitney, um homem com um vício terrível no ópio, está desaparecido há 2 dias. A sua busca leva Watson a uma espelunca sombria nos confins de Londres, um antro de fumo e perdição. E quem ele encontra lá, disfarçado de velho marinheiro? Ninguém menos que o nosso Sherlock Holmes, no meio de uma investigação. Holmes está ali por um caso ainda mais estranho. A senhora St. Clair procurou-o, apavorada. O seu marido, o respeitável Neville St. Clair, um homem de negócios pontual e pai de família exemplar, desapareceu misteriosamente. A última vez que ela o viu foi chocante. Ela estava a passar de carruagem por essa mesma rua, e ao olhar para a janela do 2º andar, daquela espelunca de ópio, viu o rosto do seu marido, a gesticular freneticamente para ela. Ele parecia estar a ser puxado para trás, e logo a seguir, desapareceu. Imaginem o desespero dela. A senhora St. Clair tentou entrar no prédio, mas foi impedida pelo dono, um lascar malaio. A polícia foi chamada e, ao revistarem o quarto, não encontraram Neville St. Clair. Em vez disso, encontraram um mendigo horrivelmente desfigurado, conhecido na zona como Hugh Boone, um homem com uma cicatriz medonha que lhe torcia o lábio superior. No quarto, encontraram também as roupas de Neville St. Clair e, junto ao parapeito da janela, manchas de sangue. O casaco dele, com os bolsos cheios de moedas, foi depois encontrado na lama do rio Tamisa, logo abaixo da janela. O cenário era terrível. Hugh Boone foi preso e a polícia estava convencida. Ele tinha assassinado Neville St. Clair e atirado o corpo ao rio para se livrar das provas. Boone negava tudo, mas as evidências pareciam esmagadoras. Para a polícia, o caso estava praticamente encerrado, mas para Sherlock Holmes as peças não encaixavam. Por que um mendigo mataria um homem para roubar as suas roupas, mas depois atiraria um casaco cheio de dinheiro ao rio? Não fazia o menor sentido. A senhora St. Clair, no entanto, recusa-se a acreditar que o marido está morto. Poucos dias depois do desaparecimento, ela recebe uma carta, escrita com a caligrafia dele. A carta é breve, diz para ela não se preocupar e inclui o anel de sinete que ele sempre usava. Mas aqui está o detalhe curioso. O envelope tem um carimbo postal de uma zona de Londres diferente e está mal endereçado, o que é muito estranho para um homem de negócios tão meticuloso. Holmes fica intrigado. O caso é um emaranhado de contradições. Ele decide visitar Hugh Boone na prisão. O mendigo continua a ser agressivo e a negar tudo. Holmes observa-o atentamente, estuda cada detalhe do seu comportamento, cada movimento. Depois, visita a casa dos St. Clair, fala com a esposa, examina os pertences do homem desaparecido. Ele está a juntar os fragmentos de um quebra-cabeças que ninguém mais consegue ver. É aqui que vemos a genialidade de Holmes em ação. Ele não aceita o óbvio, ele questiona tudo. A polícia vê um assassinato. Holmes vê um mistério muito mais profundo. Ele volta para Baker Street e, em vez de agir, ele faz algo inesperado. Senta-se no chão, rodeado de almofadas, acende o seu cachimbo e mergulha nos seus pensamentos. Watson descreve-o como ficando ali, imóvel, durante toda a noite, envolto numa nuvem de fumo, a raciocinar o problema. Este é o famoso método Holmes. Não se trata apenas de correr atrás de pistas,
Trata-se de organizar os factos na sua mente, de os deixar interagir até que um padrão surja. Ele sabe que a solução está nos detalhes que todos os outros ignoraram. O casaco com as moedas no rio, a carta mal endereçada, a recusa de Hugh Boone em ser lavado. Então, ao amanhecer, a epifania. Como um relâmpago, a solução ilumina a mente de Holmes. Ele e Watson correm para a esquadra da polícia. Chegando lá, Holmes pede uma esponja e uma bacia com água. Ele aproxima-se do prisioneiro adormecido, o medonho Hugh Boone, e com a esponja molhada, começa a lavar-lhe o rosto. E a magia acontece. A cicatriz horrível, o lábio torcido, a pele suja, tudo começa a sair. Por baixo daquela máscara de sujidade e maquilhagem, revela-se o rosto de ninguém menos que Neville St. Clair. O homem desaparecido e o principal suspeito eram a mesma pessoa. A sala fica em silêncio absoluto. A polícia está estupefata. E Neville St. Clair, agora desmascarado, senta-se e conta a sua incrível história. Anos antes, ele era jornalista e, para um artigo, disfarçou-se de mendigo para investigar a vida nas ruas. Para sua surpresa, descobriu que conseguia ganhar muito mais dinheiro a pedir esmola do que no seu emprego respeitável. A tentação foi mais forte. Ele criou a identidade de Hugh Boone, o mendigo com a cara desfigurada, para garantir que ninguém o reconheceria. Ele vivia uma vida dupla. Durante o dia, era Hugh Boone, a mendigar nas ruas movimentadas de Londres. À noite, voltava para a sua bela casa nos subúrbios, para a sua esposa e filhos, como o distinto Neville St. Clair. Ninguém, nem mesmo a sua esposa, suspeitava do seu segredo. O seu trabalho na cidade era, na verdade, uma performance diária nas ruas. No dia do seu desaparecimento, ele estava no seu quarto na espelunca de ópio a transformar-se em Hugh Boone, quando, de repente, viu a sua esposa na carruagem lá embaixo. Em pânico, com medo de ser descoberto, ele gesticulou e foi puxado para trás pelo dono do estabelecimento, que queria que ele se escondesse. Para se livrar de qualquer prova da sua identidade, ele atirou o casaco pela janela, esquecendo-se tolamente das moedas nos bolsos. Quando a polícia chegou, ele já era Hugh Boone e decidiu manter o disfarce, pensando que seria a sua única salvação. A carta que enviou à esposa foi a sua tentativa de a tranquilizar, sem revelar o seu segredo vergonhoso. A polícia, perante a verdade, não sabe o que fazer. Não houve crime, não houve assassinato. Apenas um segredo bizarro. Holmes, com a sua compaixão característica, intercede. Ele argumenta que, como Neville St. Clair está oficialmente morto, o melhor a fazer é garantir que Hugh Boone também desapareça para sempre. A polícia concorda, e o caso é encerrado com a promessa de St. Clair de nunca mais voltar à sua vida dupla. Esta história é fascinante porque não é sobre um crime de paixão ou ganância. É sobre identidade, sobre as máscaras que usamos e sobre a pressão social. Neville St. Clair não era um homem mau. Ele encontrou uma maneira pouco convencional, mas lucrativa, de sustentar a sua família e ficou preso numa teia de mentiras. O Homem do Lábio Torcido mostra-nos um lado diferente de Sherlock Holmes. Ele não apenas resolve um crime, ele salva uma família e protege a reputação de um homem. É um lembrete de que por trás de cada mistério há uma história humana, muitas vezes mais estranha e complexa do que qualquer ficção. E aí, o que acharam deste caso? Surpreendente, não é? Deixem nos comentários qual é a vossa parte favorita desta história ou qual outro caso de Holmes gostariam de ver aqui no canal. A vossa participação é o que torna a nossa comunidade tão especial. Muito obrigado por me acompanharem nesta jornada. Se gostaram do vídeo, não se esqueçam de deixar o vosso like, de partilhar com outros fãs de mistério e, claro, de subscrever o canal e ativar o sininho para não perderem as nossas próximas investigações. Até a próxima, detetives!